Vamos lá, são 7 horas. Gênesis capítulo 12. Como eu disse então, último verbo de Deus a Abraão. Deus disse a Abraão, eu vou te engrandecer. Quer ver? Gênesis capítulo 12, encerrando essa série, hoje o último capítulo, e amanhã nós iniciamos uma nova caminhada na palavra de Deus, uma nova série. Gênesis 12 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. E aí vem o último verbo. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus promete a Abraão que o nome dele seria engrandecido. O que seria Deus engrandecer o nome de uma pessoa? Seria essa pessoa ficar famosa? Seria essa pessoa ser poderosa? Seria essa pessoa ser enriquecida, abastada? O que seria Deus engrandecer o nome de Abraão? Hoje é muito fácil falar o que seria esse engrandecer do nome, porque afinal nós já conhecemos a história. Nós já sabemos o que Deus fez através de Abraão. Iniciou um povo, iniciou não só uma nação, mas algumas nações nasceram de Abraão. Deus, através dele, estendeu a sua promessa ao seu filho Isaque, e depois, recaindo essa mesma promessa sobre Jacó, que depois virou Israel, e aí sobre todas as 12 tribos de Israel, e em especial sobre a tribo de Judá, de onde veio o rei Davi, de onde veio o rei Salomão, e de onde veio o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, hoje nós sabemos o que seria engrandecer o nome de Abraão. Tudo começou em Abraão, um homem que não tinha linhagem, nem real, nem espiritual, falando, mas que sai de Ur dos Caldeus, debaixo de uma palavra e de uma promessa de Deus, e Deus realmente engrandece o nome dele. Faz com que ele conquiste, faz com que ele adquira, o abençoa para que ele vença guerras, faz com que ele vença a sua própria dificuldade de gerar filhos, porque já era velho, faz com que a esposa dele também seja curada para que pudesse gerar a Isaque, prova o coração dele, e o coração dele é aprovado quando Deus pede o filho dele, enfim. Hoje nós sabemos o que significa Deus engrandecer a Abraão. Então, se nós sabemos o que significa Deus engrandecer o nome de Abraão, nós sabemos o que significa Deus engrandecer uma pessoa hoje. Significa essa pessoa ser abençoada, conhecida pela sua história de vida, pelos seus resultados, pela sua santificação, pelas suas entregas, por que não pelas conquistas pessoais que alcança ou conquistas familiares. Deus engrandece o nome por milagres, por testemunho que a pessoa pode dar do poder de Deus na vida dela, e por aí vai. O grande problema de Deus engrandecer o nome de uma pessoa é essa pessoa buscar engrandecer a si mesma. Uma coisa é Deus engrandecer o nome, outra coisa é a própria pessoa buscar esse engrandecimento, forçar esse engrandecimento, tentar fazer com que o seu nome ou o seu sobrenome seja até superior ao nome de Deus, ao nome Jesus Cristo. Não é à toa que a própria palavra fala que Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome. E diante do nome dele, todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor. Por que a Bíblia fala que o nome dele está acima de todo nome? Porque existem nomes muito conhecidos, existem nomes muito famosos, muito falados, só que nenhum, absolutamente nenhum nome, de homem ou mulher, de autoridade, seja quem for, nenhum nome está acima do nome de Jesus Cristo. Nenhum nome está acima do nome de Deus. Então, quando nós falamos que Deus engrandece pessoas,
há um risco muito grande de essas pessoas engrandecidas por Deus serem desaprovadas nesse engrandecimento. Há um risco muito grande de essas pessoas entrarem por um caminho de soberba, entrarem por um caminho de jactância, arrogância. A própria Bíblia condena isso quando fala que a arrogância precede a queda. A pessoa que se infla no seu ego por algo que viveu, conquistou ou vem vivendo, essa pessoa está dando passos em direção à sua própria queda, diz a Bíblia. Então, quando nós entendemos que Deus engrandece e que há um risco muito grande de a pessoa que Deus engrandeceu se inflar, se desviar, dê o nome que você quiser, nós entendemos o que a palavra fala: quem está em pé, cuide para que não caia. Nós entendemos quando a palavra ensina, lá em Isaías, no capítulo 22, a respeito de Sébina. Nós entendemos o exemplo negativo, que depois até buscou um caminho de arrependimento e encontrou, de um rei que não era de Israel, mas era da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor fez para si uma estátua. E ele buscou condenar Sadraque, Mesaque e Abednego exatamente porque esses três não se dobravam diante da sua estátua. Não se submetiam à sua ordem superior. Não estavam dispostos a fazer parte daquele sistema babilônico imposto sobre eles, nos quais eles eram escravos e não filhos. Nabucodonosor inflou seu ego. E aí você pode dizer, mas ele não era um homem de Deus, né, bispo? Verdade. Mas Sébina era um homem de Deus. Sébina foi uma autoridade constituída pelo rei e, consequentemente, por Deus, em Jerusalém. Tinha as chaves de Davi, carregava as chaves das 12 portas de Jerusalém no seu peito. Era um homem de confiança, um homem conhecido como homem-chave, e que também inflou o seu ego. Diz a Bíblia, lá em Isaías 22, que ele fez para si uma cova escavada em pedra, e isso não lhe cabia. Isso não pertencia a ele. Isso era coisa de reis poderosos, pessoas muito ricas. Não cabia a ele. Ele era, sim, um homem de confiança, havia sido engrandecido em Jerusalém, mas o propósito do engrandecimento não era esse. E muitas vezes é isso que uma pessoa não entende e por isso ela se infla no seu ego. Ela não entende que o propósito de Deus em engrandecer o nome dela não é ela. Não é ela. O propósito de Deus em engrandecer o nome de Abraão não era Abraão. Por isso que nós, quando falamos de Deus, normalmente citamos o Deus de Abraão, e não Abraão em si. Não era ele que era especial. Era o Deus de Abraão que sempre foi especial. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Sébina se inflou. E Sébina foi viver, ou buscou viver, o que não lhe pertencia. E quem conhece a Bíblia sabe, quem não conhece eu vou contar o resultado desastroso disso. Deus o tirou daquela posição. Assim como Deus o engrandeceu, Deus o derrubou e colocou um outro homem que era mordomo, simples, humilde, chamado Eliaquim no lugar dele. E deu a Eliaquim a faixa com as chaves de Jerusalém. E fez com que Sébina simplesmente desaparecesse. O coração do rei está nas mãos de Deus, e ele o inclina para onde quiser. Deus engrandece. E se a pessoa não sabe viver esse engrandecimento que pertence a Deus e que tem um propósito não nosso, mas dele, não para nós, mas para ele, Deus também derruba. Deus também tira. Deus também fala, bom, você inflou o seu ego, você inflou a sua alma, então sai dessa posição.
Garanto que você já ouviu na igreja pessoas dizendo assim: Deus não divide a glória dele com ninguém. É exatamente isso. Não foi Abraão quem se engrandeceu por ser santo. Nem foi Abraão quem se engrandeceu por obedecer a Deus. Não foi Abraão quem fez um plano de que o seu nome fosse conhecido, exaltado e ele fosse venerado. Nada disso, nada disso. Abraão era um pecador, mentiroso, como nós somos. Ele mentiu quando esteve diante de Abimeleque. Falou que a sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. Abimeleque quase se deitou com ela, quase trouxe condenação sobre si, expulsou Abraão de perto dele. A mesma coisa aconteceu com Isaac. Entende? Ele era um pecador, mas que aprove a Deus, por um propósito que não era ele, mas era de Deus, engrandecer o seu nome. E eu creio que Deus tem propósitos assim ainda hoje. Eu creio que Deus engrandeça pessoas e nomes ainda hoje, mas sempre com o propósito de que essa mesma pessoa a quem Deus engrandeceu vai usar esse engrandecimento em favor de exaltar, adorar e louvar o nome do Senhor. Todo engrandecimento que vem da parte de Deus tem como propósito que o nome de Deus seja adorado, que a Deus pessoas se convertam. Por isso que a Bíblia fala, o nome dele está acima de todo nome, e diante do nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Quais, então, os 3 pontos perigosos desse engrandecimento? O primeiro ponto, você querer viver aquilo que não lhe cabe. Cuidado. Pode ser que você esteja desejando algo lícito, mas que não lhe cabe. Não estou dizendo para você desistir dos teus sonhos. Não estou dizendo para você falar, ai, quer saber, isso não é para mim, é para outros. Eles que cresçam. Não. Mas cuidado. Porque Sébina desejou viver o que não lhe cabia. Era lícito que ele tivesse uma cova escavada entre as pedras? Poxa, não havia uma lei que dizia você não pode. Parecia que não era pecado isso. Só não lhe cabia. E às vezes nós desejamos viver coisas que Deus não tem planejado para nós. Inflamos o nosso ego e passamos a andar com pessoas e a ouvir pessoas que não têm nada a ver com o que Deus tem para nós. E essas pessoas plantam em nós sementes que começam a frutificar por nós mesmos. Nós regamos e nós preservamos e nós cultivamos essas sementes, e aí passamos a desejar viver coisas que não são para nós. Pessoas se estouram por causa disso. Casamentos acabam por causa disso. Famílias são destruídas por causa disso. Pessoas empipinam o seu nome de forma louca por causa disso. Cuidado, para que você não deseje viver o que não lhe cabe. O segundo ponto negativo, que nós temos que tomar cuidado quando Deus coloca esse verbo, essa promessa sobre nós, engrandecerei o teu nome. O segundo ponto é que nós não podemos permitir que o nosso nome seja superior ao nome do Senhor. E isso cabe a cada um de nós. Cada um de nós. Outro dia eu estava ouvindo uma reportagem de um artista. Ele é humorista. Canta também, canta muito bem, toca violão. E ele estava falando numa rádio secular, fazendo as suas piadas, mas chegou um momento que o entrevistador perguntou para ele. Falou, fulano, você frequenta uma igreja, não frequenta? E ele disse assim, sim, eu sou da igreja tal. É uma igreja aqui de São Paulo, que fica na zona oeste. Não vou dizer qual é. Eu sou da igreja tal. E ele falou assim, e como é essa questão de você ser um humorista muito conhecido no Brasil
e ser um frequentador da igreja? Ele falou, é a melhor coisa que existe. Porque em todos os meus shows e em todas as minhas entrevistas, como eu estou fazendo agora, eu aproveito para falar de Jesus Cristo. Então, é um cara conhecido, não mundialmente, mas pelo menos em São Paulo, Rio de Janeiro, é um cara bastante conhecido, que aproveita a oportunidade para que o nome de Jesus Cristo seja citado, pregado, falado. E esse é o propósito de Deus engrandecer o nosso nome, de Deus engrandecer a nossa vida. O propósito é esse. Nunca que o nosso nome seja superior ao dele, mas que em todas as oportunidades nós possamos pregar o evangelho e falar de Jesus Cristo. Outro dia, aqui no Renascer Hall, foi no Hall? Foi no Hall. Não, acho que foi na Arena. Não lembro, teve um evento da Igreja Renascer que vieram alguns empresários e pregadores dos Estados Unidos. E veio de lá um empresário do Texas, um cara muito, muito rico, e que ele trabalha com gado. A região do Texas é muito famosa pela carne, pelo gado e tudo mais. E ele falou uma frase que eu nunca esqueci. E essa frase, eu confesso, diante de Deus, começou a mudar minha mente. Ele disse assim, no altar da igreja, eu tenho dó dos pastores. E eu, dirigente de igreja, ligou a minha antena. Falei, como assim tem dó? Pô, o cara sobe no altar e fala que tem dó dos pastores. E ele disse assim, porque os pastores precisam que as pessoas entrem na igreja deles para que eles falem de Jesus para elas. E eu, como empresário, não preciso que as pessoas entrem na igreja para falar de Jesus. As pessoas ouvem de Jesus no meu escritório, as pessoas ouvem de Jesus no meu carro, as pessoas ouvem de Jesus nas minhas reuniões. Não é demais isso? Aquilo me alertou. Porque ele disse assim, cada um tem o seu papel no reino. E eu falei, puxa, é verdade. Pode ser que muitas vezes as pessoas desejem viver um papel no reino que não lhes cabe. E aí elas fazem um filme na cabeça para que o nome delas seja superior ao nome de Cristo. Não foi Deus que planejou aquilo, ela está planejando. Então, se não foi Deus que planejou, ela está se colocando superior ao plano de Deus. Misericórdia. Por isso que tanto se machucam, por isso que tanto se ferem, por isso que tanto se dão mal. O nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, sempre, sempre, sempre será superior ao nosso. Sempre será superior ao nome que está na placa da igreja. Sempre será superior ao nome de qualquer político do país, do Brasil ou do mundo. Sempre será superior ao nome de qualquer líder religioso. Jesus Cristo. Quem cura é Ele. Quem salva é Ele. Quem dá livramento é Ele. Quem cria é Ele. Quem levanta e faz cair é Ele. Então, em terceiro lugar, o terceiro perigo de o Senhor nos engrandecer é o nosso coração. Guarda o teu coração. Não é isso que diz a Bíblia? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque nele há as fontes da vida, porque dele provém as fontes da vida. Nós usamos muito esse versículo para quando alguém faz alguma coisa errada perto de nós. Vamos dar um exemplo aqui qualquer? Tá na moda. Tá muita gente reclamando que o presidente falou muito palavrão na reunião. Vamos dar um exemplo que um líder de ministério, muito bravo, solte um palavrão. Cai como uma bomba de Hiroshima e Nagasaki no ministério. Faz um estrago. Sempre vai um falar assim, olha, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Nós usamos esse versículo para quando alguma coisa errada, alguma coisa fora do controle, alguma coisa negativa acontece. E nós não usamos esse mesmo versículo no contexto que eu estou aqui falando.
Guardar o coração também significa você não se permitir inflar, não se permitir se achar. A Bíblia fala, não pense de você além do que convém. Sabia que isso está na Bíblia? Não pense de você mesmo além daquilo que te convém. Então, guarda o coração. Se nós conhecemos que o coração é corrupto e enganoso, se nós conhecemos o desespero do nosso coração, é simples, guarda o coração. Ah, tá com dinheiro? Guarda o coração. Tá feliz, a família é abençoada? Guarda o coração. Tá dando tudo certo? Não é por você, guarda o coração. Ah, não tá te faltando nada nessa quarentena, nesse período de isolamento? Tá melhor do que antes? Que bom, guarda o teu coração, porque não é por culpa sua. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque a obra que ele começou, ele é fiel e justo para aperfeiçoar. E se a mesma promessa que estava sobre Abraão estiver sobre você, estiver sobre mim, nós já sabemos qual é o caminho. O nome do Senhor precisa ser engrandecido e glorificado.